Momento do Discipulado. Estabelecendo a diferença para o discípulo entre o agir por conta própria e o agir sob a direção de Deus. A direção de Deus vem, em geral, de cima. É pela autoridade. Ela não vem de baixo. Não é pelo povo. Não é pelo que os outros dizem, pelo que os outros fazem. Não é pela opinião que a gente vai receber na televisão ou levantamento de opinião, de pesquisa de opinião. Não é pelo que está acontecendo no mundo. A bênção de Deus não vem por aí. A bênção de Deus vem de cima, da autoridade. Ainda que não aparente diante dos homens, porque as pessoas gostam de aparência. Quando alguém chega numa casa, vê uma casa muito simples, fica com pena, essa gente é muito pobre, ou então é relaxada, eles não têm fé, não querem pedir a Deus uma casa boa. Chegam em outra casa, uma mansão, tudo bonito, tudo do bom e do melhor. Puxa, esse cara está bem, tem dinheiro, ou então ele tem a bênção de Deus. Não, as aparências enganam. Eu me lembro daquela música que diz: a minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi, mas não importa. A minha riqueza é sempre estar ali com os anjos. E a presença de Deus se faz sentir ali. Não me julgues pobre, nem desamparado, na verdade, peregrinando com Cristo, eu estou aqui nessa vida. Não me julgues pobre, nem desamparado, porque eu sou participante de um reino eterno. Aqui na Terra eu não quero aparência. Então a gente vai se lembrar sempre disso. Não julgue pelas aparências, mas então a gente precisa saber: a bênção vem de cima, pela autoridade de Deus, e cada um precisa aprender. Mas o discípulo, quando toma a decisão pelo Senhor, se torna um crente novo, ou então mesmo já um crente mais velho, mas que decide começar tudo de novo e agora, a partir de agora, ser um discípulo e obediente, ser um servo. Antes ele foi um religioso, com o eu dele no trono, fazia tudo por ele, só ia à igreja quando lhe interessava, ia à igreja que mais lhe convinha e fazia o que dava mais satisfação ao seu eu. Ele era assim, o eu no trono. Mas a partir de um determinado momento ele decidiu ser servo dos irmãos, morrer para a carne e passar a servir os irmãos, e quer começar a ser discípulo. E ele precisa de um líder que direcione, diga, oriente, para saber se ele está no caminho certo. Nenhum cristão pode viver sem ter autoridade sobre a sua vida. Ele precisa de estar certificado do caminho a seguir. Ele precisa saber que o rumo que ele está seguindo é aprovado pelo Senhor. Caso contrário, ele vai estar trabalhando em vão e se esforçando inutilmente. O temor do apóstolo Paulo, em Filipenses 2,16, de que depois de tudo aquilo que ele fez para os filipenses, que eles, voltando atrás para o judaísmo, para o legalismo, os podes e não podes, que eles botassem tudo a perder, todo o trabalho fosse em vão e o esforço fosse inútil. Isso é muito triste. Para isso não acontecer, o discípulo tem que começar bem desde o início. Não adianta ficar 10, 20 anos na igreja solto de qualquer jeito, esperando que o tempo faça você crescer espiritualmente. O tempo não faz ninguém crescer espiritualmente. Aprenda isto. Tempo de igreja não é qualificação espiritual. Tempo de igreja não é qualificação espiritual. O tempo na igreja não faz ninguém crescer espiritualmente. Se você não tiver um líder, uma autoridade espiritual, e se você não decidir agir, obedecer, caminhar sob direção, não vai dar certo. Mas Deus é muito interessante. Se você insistir em fazer algo e ficar pedindo, Deus pode até atender. Como que ele vai dizer: não é o melhor, não é a minha vontade,
mas se você insiste tanto, eu vou fazer a sua vontade para você ver em que vai dar. E claro, vai dar com os burros na água, ou vai se dar mal, e a pessoa depois chorosa, triste, vai se humilhar diante de Deus. Deus pode permitir, preste atenção, Deus pode permitir que você, por obstinação, por insistência, queira fazer algo. Uma pessoa está querendo alguma coisa. Eu quero porque eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Deus pode dar um carro para você, mas você vai ver a consequência daquilo. Não era o melhor para você. Na verdade, você não precisava, era o seu eu que queria um carro, não era Deus. Deus pode até dar um carro e aí você vai ver a consequência. A Bíblia tem muitas histórias que nos ensinam isto. Quando o povo pediu um rei, Deus disse, não é o melhor. Não era a minha vontade, mas vocês querem, eu vou dar um rei. E o melhor que existia, mas vocês vão ver a diferença entre ter o Senhor como rei e ter um rei humano. Vocês vão ver a diferença. Há pessoas que sabem que Deus quer você num lugar, mas você vai para outra igreja porque é melhor, porque tem gente rica lá, porque tem gente importante, porque você vai ter um status melhor. Porque se alguém perguntar, você é membro de qual igreja? Daquela humildezinha ali. Os outros vão dizer assim, mas você vai dizer, não, sou membro daquela igreja grande, importante. O status diante dos homens faz diferença, mas é lá que Deus quer você. Esse é o ponto mais importante. Se você quiser, pode ir. Quantos irmãos já fizeram isso, tiveram essa experiência? Você insiste, Deus deixa. Vai passar um tempo lá perdido, não vai crescer espiritualmente, não vai desenvolver ministério nenhum, vai ficar lá como uma grande massa humana também que tem lá, só assistindo shows e reuniões e vendo o tempo passar e você não cresce espiritualmente. É essa a vontade de Deus? Lá no livro de Números, no capítulo 14, nós temos uma história interessante. O povo de Deus tinha aceitado a opinião da maioria dos espias, 10 dos 12, e ficou com medo de subir para tomar posse da terra de Canaã, a terra prometida por Deus, porque o relatório era de que havia gigantes e eles eram guerreiros e não daria para Israel vencê-los. E o povo, com medo, aceitou aquela opinião e não obedeceu a Moisés, não obedeceu a Deus e não subiu para guerrear. Deus ficou triste e disse, está bem, vocês preferiram assim, então nós vamos passear pelo deserto por 40 anos, até que morra essa geração toda, para que uma nova geração possa nascer e se desenvolver nesse espírito de conquista. Interessante, isso acontece nas igrejas. Às vezes é tanto crente velho, enrustido, acomodado, escondido, escondendo talentos, que a igreja não vai para frente. Então, o que fazer? Não adianta brigar, discutir, criar divisão na igreja. Você se separa daquela gente toda viciada em religião e começa um grupo com gente nova, gente sedenta, gente que quer. O caminho é por ali, não para prejudicar os outros ou para guerrear contra os outros, nada disso, mas para você ficar livre daquele ranço religioso. Então, pessoas que estão no mesmo espírito que você tem vão se reunir com você para buscar ventos novos, a direção do espírito e uma liberdade espiritual maior para fazer a obra de Deus. Bom, naquele caso do deserto, o povo ouviu aquela palavra e quando sentiu a situação, nós vamos ficar 40 anos aqui rodando nesse deserto, não e não. Vamos lá conquistar então a terra. Aí a orientação foi essa. Moisés disse, agora não dá. Deus já determinou, não adianta vocês irem. Não adianta. Agora, não. Não, mas nós vamos. Então, obstinadamente, eles foram. Teimosamente insistiram e foram.
a orientação foi essa. Moisés disse, vocês não vão porque Deus não vai com vocês. Não vai dar certo, vocês vão ser derrotados. E foi o que aconteceu. Eles temerariamente, isso está no capítulo 4 de Números, temerariamente tentaram subir ao monte, mas a arca da aliança do Senhor e também Moisés não saíram do meio do arraial. Os amalequitas desceram e os cananeus também e feriram os israelitas, derrotando-os até Ormá. A Bíblia usa essa expressão, não diz quantos morreram ali, certamente muitos morreram, mas é uma história que nos ensina lições preciosas. Não adianta na obra de Deus fazer alguma coisa de orelhada, da sua cabeça, para onde o nariz aponta. Tem que buscar a direção de Deus, a aprovação da autoridade espiritual e a bênção de Deus através dessa autoridade. São coisas assim muito importantes. Você buscar a aprovação da autoridade espiritual. Quem é o seu líder, a sua líder? Alguém que Deus colocou a quem você se reportar. Você está pensando em fazer uma viagem, comprar um carro, vender uma casa, se casar, qualquer decisão importante, busque a aprovação do seu líder, da sua líder, que traz a bênção de Deus. Então, busque a aprovação, confirme o seu plano em oração junto com o seu líder, a sua líder. E depois de tudo isso, busque a bênção de Deus em oração. A pessoa que representa a autoridade de Deus tem a bênção para dar. Até no lar, o homem tem a bênção para o seu lar. Ele deve dar a sua bênção para o lar, abençoar todos os que estão na sua casa. Ele é a autoridade colocada por Deus. E o líder da célula, o seu líder, o pastor na igreja, quem Deus colocou em posição de autoridade, tem a bênção de Deus. Não adianta fazer algo sem a bênção de Deus. Não adianta tentar fazer algo obstinadamente da sua cabeça, sem a aprovação da autoridade, sem a bênção de Deus. Entenda isto, não adianta. Mas se você insistir, Deus pode permitir você ir para uma batalha e ser fragorosamente derrotado. É muito triste ser derrotado. Se você insistir em fazer algo sem a bênção de Deus, o Senhor pode até permitir para você ver a diferença. Isso aconteceu em Israel. O Senhor disse, vocês querem? Então agora vocês vão ver a diferença com o Roboão entre servir a Deus e servir aos outros povos. Vocês vão ser servos do Egito para aprenderem. Foi triste. A experiência foi dura. Deus pode permitir você agir dando cabeçada, mas a recomendação é que nem queira. Nem tente isto, mas se humilhe em buscar a direção de Deus, a aprovação da autoridade espiritual, através de quem você vai receber a bênção de Deus. Entenda isto.